Olá pessoal, João Vinícius falando, e no vídeo de hoje eu quero te mostrar 5 ações brasileiras que se valorizaram por 10 ou mais nos últimos anos. E onde eu quero chegar com esse vídeo? Eu quero te mostrar que a Bolsa Brasileira carrega grandes oportunidades de investimento. E por que 10? Porque eu particularmente acho interessante você conseguir alocar, investir o seu dinheiro e depois de um horizonte de tempo que não é tão longo assim, 10 anos, você multiplicar esse capital investido por 10. Imagina você investir R$ 1.000 hoje, daqui a 10 anos ter R$ 10.000, ou investir R$ 10.000 hoje, daqui a 10 anos ter R$ 100.000 investidos naquele mesmo ativo com essa valorização constante. Afinal, daqui a 10 anos, onde você quer estar? No mercado americano existe um termo que é relativamente popular, que é o termo 10-bagger, que foi cunhado por Peter Lynch, esse senhorzinho simpático do topete. E o Peter Lynch ele foi gestor de um fundo de ações chamado Fidelity Magellan entre os anos de 1977 e 1990. E ele conseguiu uma rentabilidade média anual na ordem de 29% ao ano. Ele só conseguiu essa rentabilidade excelente porque ele conseguiu pensar essas oportunidades no mercado, colocando ações dentro do fundo, mantendo elas tempo suficiente para que elas pudessem se multiplicar, multiplicar o seu valor de mercado nessa ordem de grandeza, 10, 15, 20 vezes. Aproveitando o gancho, Peter Lynch ele é um autor de um dos livros que eu considero os melhores sobre ações, que é o jeito Peter Lynch de investir, está aqui a capa. Então, sem mais delongas, vamos ver quais são essas 5 ações. 5 10-baggers brasileiras. Falei que sem mais delongas, mas era mentira. Antes da gente começar a partir para o nosso conteúdo, fazer um breve disclaimer. Esse vídeo ele tem finalidade meramente educativa e didática, então nenhuma das ações citadas aqui se configura recomendação de investimento. A rentabilidade passada não implica em rentabilidade futura, ou seja, não quer dizer porque uma ação se multiplicou por 10 nos últimos 10 anos que ela vai repetir esse comportamento nos próximos 10 anos. Cabe ao investidor fazer a diligência de onde vai investir o seu dinheiro, estudar e ver se realmente alguma ação que eu falei aqui ou outra disponível no mercado tem esse potencial de valorização. Essa lista ela não contempla as 5 maiores valorizações, foram casos que eu me lembrei de ações que valorizaram bastante nessa última década, inclusive algumas eu tenho em carteira, mas não está nem necessariamente em ordem de quem se mais valorizou, nem são os 5 maiores casos de valorização na Bolsa nos últimos 10 anos. Essas valorizações são baseadas no fechamento da sexta-feira, dia 19 de março de 2021, então o nosso horizonte de tempo vem aí de março de 2011, mais ou menos. Outro fato importante, os gráficos eles estão ajustados pelos efeitos de desdobramento que os preços das ações sofrem. Né? Quando uma ação se valoriza bastante, num mercado como o brasileiro, que tem uma liquidez restrita, é comum as empresas dividirem o seu valor de cotação multiplicando o número de ações disponíveis. Isso não mexe no financeiro da empresa, só faz ali um ajuste para ela negociar um preço mais baixo, que proporciona um giro maior, um volume maior de negócio, quantidade maior de negócios. Em contrapartida, ela aumenta o número de ações disponíveis. Né? Esse efeito é chamado de desdobramento ou split. E aí no gráfico às vezes a gente vê a empresa cotada a R$1 ou alguns centavos, não quer dizer que naquela época ela tinha essa cotação, e sim que o gráfico foi ajustado porque o preço foi dividido várias vezes e o que valia, sei lá, R$5 lá na época vai aparecer como R$1 no gráfico porque a empresa dividiu por 5, foi splitada em 5, por exemplo. Então, começando aí com o nosso primeiro exemplo, a Localiza, locadora de veículos. Quem já passou aí por um aeroporto, com certeza já viu uma loja da Localiza, e ela saiu aí do patamar de próximo de 5,65 lá em 2010, peguei até um ponto anterior, para chegar aí próximo dos R$60 atualmente. Pelo gráfico a gente consegue observar também que as ações sofreram aí uma pequena queda recente, então essa valorização de 10 vezes recentemente chegou a 12 vezes. Segundo Raia Drogasil, a empresa de varejo de farmácias que surgiu da união da Drogarias Raia com a Drogasil, essa fusão entre as empresas aconteceu em dezembro de 2011, por isso que o gráfico pelo Google começa no final de 2011,
e aqui aquele efeito do ajuste, né? Ajustando para trás o preço lá no final de 2011 equivaleria hoje a R$ 2,52. E hoje a empresa está aí próximo a R$ 26 de cotação, fazendo com que ela tenha se valorizado mais de 10 vezes nesses últimos 10 anos, que nem completou 10 anos ainda. Depois a gente tem o caso da WEG, muito famosa também, uma fabricante de máquinas e motores elétricos. E nos últimos 10 anos a WEG já multiplicou por 12 vezes. Veja no gráfico também, teve uma queda recente, então esse valor aí já chegou até a ser maior do que 12 vezes. E veja um caso curioso, né? A WEG veio que meio de lado, sem um efeito impactante no gráfico no longo prazo, aí mais ou menos de 2008 até 2014, e depois ela engatou a quinta e foi embora, né? Principalmente aí depois de 2018, as ações da empresa apresentam uma valorização extraordinária. Em quarto lugar, a gente tem quem? Magazine Luiza. Outro caso também emblemático, uma das maiores valorizações da história recente no Brasil. Veja aí que a empresa de 2011, maio de 2011, quando ela abriu capital, até hoje já multiplicou por mais de 43 vezes. E é curioso aqui no caso da Magazine Luiza porque o valor do IPO não foi a mínima da ação. Ali por volta de 2015, ela chegou a valer 0,03 centavos no gráfico ajustado. Porém, a partir de 2017, houve uma grande recuperação da empresa nas suas operações, o famoso turnaround, e aí ela conseguiu trazer essa multiplicação espetacular, né? Se a gente ajustasse de 2017 para cá, a rentabilidade fica absurda. E se eu já falei de Magazine Luiza, quem será que é a última das 5 para falar? É a PetroRio, uma operadora de campos de petróleo. O gráfico começa em 2016 porque a empresa tinha um outro nome, uma outra estrutura antes dessa data. Ela também passou por um processo aí de revitalização, recuperação, o chamado turnaround. E de abril de 2016 para cá, as ações saíram aí de um equivalente de R$ 1,98 para mais de R$ 93, que dá uma valorização de 47 vezes. Pessoal, então pelo vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se ainda não é inscrito no canal, fique à vontade para se inscrever. E se você conhece alguém que pode achar interessante esse conteúdo, por favor, compartilhe. Obrigado e até a próxima.